Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo com o Maicon Rodrigues. E hoje, como prometido, estou aqui gravando o quadro Encontro com Deus. E quem está aqui conosco, o missionário Davidson. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, pessoal. Vamos conhecer um pouco da história do missionário Davidson. Então, missionário Davidson, conta para mim e para o pessoal que está te vendo como é a sua história, o que você passou para chegar aqui até hoje. O que era o Davidson longe dos caminhos do Senhor? Michael, a minha história é que no decorrer da nossa vida, o desejo de um jovem, né? O jovem tem aquela curiosidade de conhecer coisas diferentes, descobrir coisas diferentes. Então, porque a desobediência também ela faz a gente caminhar por caminhos a qual sim ele não agrada. Então, longe da presença do Senhor, eu comecei. Nada veio na minha vida de uma vez, foi tudo aos poucos. Eu fui conhecendo coisas aos poucos. Então, como Deus ele tinha uma promessa na minha vida, e Satanás ele já sabia dos planos que o Senhor tinha na minha vida, ele começou a querer me escravizar. Então, aos poucos, Michael, eu fui conhecendo os vícios. Aos poucos eu fui conhecendo o cigarro, aos poucos eu fui e é uma treva puxando a outra. Do cigarro eu já pulei para a maconha, da maconha eu já pulei para as bebidas. Então ali, por um momento, eu já estava sendo escravizado pelo inimigo. Só que o inimigo ele é astuto e ele não parou somente naquilo. Então eu, na minha fase dos meus 16, 17 anos, eu comecei a ser levado pelas minhas emoções. Eu já parei de ouvir a voz de Deus e comecei a ouvir a minha voz. Eu já parei de querer entender o que o Senhor tinha para mim e comecei a ser guiado pelo meu próprio entendimento. Então ali eu comecei a me envolver com muitas amizades, comecei a despertar desejos para dar os tal rolés, aquela coisa que tem nas mentes dos jovens, descobrir o que o mundo poderia me proporcionar. Então eu comecei a ser escravizado por Satanás. Então um dia, quando eu larguei a presença do Senhor, eu caí dentro de um centro de macumba. Eu caí ali dentro de um centro de candomblé, onde a realidade ali é totalmente diferente da realidade que a gente vive hoje aqui no mundo. Porque ali dentro eu comecei a ser escravizado por Satanás. Ali dentro eu virei um médium rodante. Um médium rodante é uma pessoa ali que recebe entidades espirituais. Ali eu comecei a comer coisas consagradas. Ali eu comecei a ser transformado. Então até a minha ideologia ali dentro Satanás começou a tirar. Porque o homem ele nasceu para vestir roupa de homem. E ali dentro não. Ali dentro eles começam a trabalhar e até roupa de mulher você começa a colocar ali. Então ali eu comecei a ser escravizado sim pela uma entidade chamada Pomba Gira, aonde ela começou a trabalhar na minha vida. Eu já comecei a ter desejos. Os desejos que eu tinha começou a inverter, porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem nasceu para ficar com uma mulher e uma mulher com um homem. Então ali, aqueles demônios vão nos proporcionando a ficar com o mesmo sexo que o nosso, masculino, homem com homem. Então ali eu comecei a tomar muita bebida. Então foi ali que o vício começou a tomar conta de mim, que eu comecei a fumar um maço de cigarro, 2 maços de cigarro, comecei a tomar muita bebida, comecei a me escravizar, comecei a incorporar realmente entidades ali naquele terreiro. Eu comecei a comer coisas consagradas. Então ali a minha realidade já não era uma realidade mais de paz, mas eu comecei a viver um verdadeiro inferno na minha vida. Então o que acontece? Eu caí, o inimigo me proporcionou a cair na homossexualidade, porque muitas pessoas dizem que a pessoa já nasce com isso, mas pela palavra do Senhor eu creio que as pessoas não nascem assim. As nossas escolhas vão nos proporcionando a ser aquilo que está acontecendo naquele devido momento. Então eu comecei a ser escravizado ali. O que acontece? Como uma coisa vai puxando a outra, eu comecei a me prostituir. Então meu alvo já era bens materiais, meu alvo já era financeiro. Então, como eu não estava com desejo de trabalhar e eu não queria trabalhar, eu comecei a vender a propriedade que o Senhor me deu, que é o meu corpo. Eu comecei a vender para ter aquilo que eu queria, só que influenciado pelo mal e pela desobediência que eu tinha com o Senhor. É forte, hein? Isso te trazia uma renda boa de dinheiro? Sim, com certeza, porque eu tinha uma coisa na minha mente, Michael, que se você está de frente com uma piscina, você tem que mergulhar. Então ali eu comecei a visar muito bens materiais. Eu não estava contente com aquilo que eu estava tendo na presença do Senhor, só que eu esqueci que o que eu estava tendo na presença do Senhor já era o suficiente para mim. Só que o nosso ego, o nosso eu é querer mais.
é querer mais. Então, o que acontece? Eu tinha um telefone mais ou menos, eu falei assim, não, se fulano tem um telefone bom, eu também quero ter um telefone bom. Então eu comecei a me relacionar com pessoas, eu comecei a me relacionar com pessoas do mesmo sexo que o meu. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu estava visado naquilo que as pessoas poderiam me oferecer. Então o inimigo ele começou a trazer pratos. Porque, Michael, o inimigo ele nunca vai trazer um prato de arroz com feijão para você, porque é uma coisa comum. Ele vai trazer coisas atrativas para você, ele vai trazer coisas gostosas dali que aos seus olhos é irresistível. Então eu comecei a visar muito os bens materiais, eu comecei a olhar muito para o financeiro. Então o que acontece? Eu comecei a me prostituir, eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria ir para lugares chiques, eu queria ir para lugares de classe, eu queria ir para lugares onde tinha pessoas bem-sucedidas, eu queria sentar ali e ter o direito de comer tudo do bom e do melhor que eu podia ter naquele momento. Então, porque o inimigo eu visei porque eu era humilde. E o inimigo sabia que eu era humilde e despertou em mim aquele desejo de já não ser mais humilde, de ter uma roupa boa, de ter um sapato melhor, de ter um celular melhor, de ter um relógio, de ter um cordão diferente. Então eu fui levado por quê ali naquele momento? Pelos meus desejos, e o inimigo aproveitou da minha necessidade. Então o que acontece? Tudo que eu ganhei ali fácil foi me tirado fácil. Tudo ali eu fui feliz naquele momento. Amizades, Michael, aproximado de Tinha mim, muitas, né? muitas amizades. Por quê? Porque hoje nós estamos no século XXI, que você é o que você tem. Então se você tem dinheiro ali, as pessoas vão se aproximar para perto de você, porque você tem algo ali para você oferecer. Mas antes, quando eu não tinha nada para oferecer, eu não tinha amigo, meu amigo era o Senhor. Mas o que acontece? Quando as pessoas começaram a ver que eu tinha algo, quando as pessoas começaram a ver que eu estava com dinheiro no meu bolso, então as pessoas começaram a aproximar de mim. Por quê? Porque eu tenho algo a te oferecer hoje, eu tenho algo a te oferecer amanhã. Então as pessoas, elas muitas das vezes, elas não é visadas no que você é, mas é visadas naquilo que você tem. Olha pra você ver como que é as coisas. E conta pra gente, qual foi o momento em que você sentiu Deus arder no teu coração? O que precisou acontecer na sua vida para você ver assim, não, eu não tenho que mudar, eu não posso continuar do jeito que eu tô, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. O que aconteceu para você mudar de vida? Michael, aconteceu dessa forma. Eu li naquela curtição, naquela adrenalina, curtindo aquele momento, vivenciando aquelas coisas que o mundo estava me proporcionando. É amigo daqui, é amigo dali, é curtição daqui, é rolê daqui, é festa, é baile, é bares, é boates. O que acontece? Eu descobri uma coisa, que a minha felicidade, Michael, ela estava sendo somente naquele momento. Só que engraçado que se eu não tomasse um copo de cerveja, o engraçado que se eu não fumasse o cigarro, a minha alegria ela não vinha. A minha alegria, eu não sentia um prazer naquele momento. Então eu descobri que naquela curtição ali, quando eu chegava na minha casa, passava. Chegava na minha casa, a pior realidade, Michael, é aquela quando você deita, a pessoa está me sentando. Essa eu falo, ninguém consegue escapar, gente. Pode ficar feliz na frente de todo mundo, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, Exatamente. Aí vem a solidão, né? E todo mundo ali me abraçava, é amigo daqui, é toque no ombro. Só que o que acontece? Eu falava com o Senhor dessa forma: eu estou com dinheiro, eu posso acordar de manhã, eu posso comprar aquilo que eu quero, eu posso sair daqui a pouco por um lugar, posso fazer um passeio bacana que eu posso me proporcionar, mas quando eu volto para dentro da minha casa, eu estou deitando, eu estou chorando. A depressão, Michael, a depressão começou a tomar conta do meu coração, porque eu estava bastante insatisfeito. E quando eu estava na presença do Senhor, eu não tinha ansiedade. Outra coisa, a ansiedade, ela começou a tomar conta da minha vida. A ansiedade, a depressão e a tristeza, elas começaram a fazer parte de mim. Eu poderia ter o dinheiro, porque o dinheiro é um Deus Maomé, você visa aquilo material. Então eu podia ter aquele material na minha mão, mas eu estava insatisfeito por dentro. Se eu comprava um telefone bom, esse telefone não está bom para mim. Eu não estava satisfeito com aquilo. Eu queria comprar outro, eu não estava tendo satisfação naquilo que eu estava fazendo. Então a depressão, a tristeza começou a tomar conta do meu coração. Então o que acontece? O inimigo, Michael, ele começou a rodar minha vida ao ponto de eu começar a pegar lâminas e começar a cortar o meu próprio corpo, me automutilar, porque por prazer, mesmo eu com dinheiro, mesmo eu com amigos, mesmo eu curtindo, eu comecei a me automutilar. Eu comecei a cortar os meus braços, eu comecei a cortar as minhas coxas. Eu tenho provas vivas das marcas que hoje eu carrego no meu corpo. Por quê? Porque eu estava insatisfeito com aquilo. Então eu fui caindo na realidade. E quando eu fui caindo na realidade, tudo foi parando. Tudo foi sumindo. O que acontece? Porque o
que acontece? O inimigo, ele quer que você trabalhe para ele. Então, quando você não começa a trabalhar para ele da forma que ele quer, ele começa a tirar aquilo que ele está te dando. Porque o Senhor, Michael, ele te dá uma coisa, mas ele não pega de você. Mas o inimigo, ele te dá e toma com a mesma mão, ainda leva o último, ainda que ele não te deu, mas ele tira tudo de você. Então, o que acontece? Então, eu comecei ali naquela depressão, naquela tristeza, naquela ansiedade, me senti sufocado. Só que, engraçado, Michael, quando eu estava ali no fundo do poço, quando eu estava ali deitado ali na minha cama ali, com aquela ansiedade, com aquele pensamento de vazio, eu ouvi uma voz. Qual que era a voz que veio ao meu coração? A voz do Senhor, que dizia: eu te amo. Porque a maioria das pessoas a qual eu estava ao meu redor só estava comigo pelo que eu tinha naquele momento. Mas na hora que eu, no sufoco, dentro do meu quarto, era só eu e Deus. Era só eu e Deus. E uma passagem, Michael, que vinha muito ao meu coração todas as vezes que eu estava ali no meu sofrimento, mesmo com dinheiro, mesmo fumando e bebendo, era a passagem do filho pródigo. Uma coisa que o Senhor trazia ao meu coração somente era isso: você ainda tem um pai, você não é órfão. E do mesmo jeito que você saiu, a porta da minha casa está aberta para você voltar. E a porta da casa que o Senhor ele trazia no meu coração seria a porta da casa dele. Porque o inimigo, ele te oferece bandejas ali na hora, mas depois, quando você vai ver espiritualmente, são comidas estragadas, são coisas falsas, é uma ilusão. É como se você estivesse num deserto, Michael, e você está com muita sede, lá na frente você tem aquela miragem, mas na hora que você chega lá, não é nada daquilo que você pensou que estaria ali. Glória a Deus. Então, você ouviu uma voz no teu ouvido e naquele momento ali você resolveu parar com tudo? Naquele momento, Michael, porque o ser humano, nós homens e mulheres, somos teimosos. A gente, uma coisa que já não é de hoje, mas desde a época de Adão e Eva, a desobediência. A desobediência, ela nos promove a sempre persistir no erro. Mas mesmo o Senhor ele me avisando, eu achava que aquilo era ilusão. Eu achava que aquela voz que falava no meu coração era mentira. E o que me motivou naquele momento, Michael, naquele momento que eu estava ali naquele fundo do poço, foi o quê? A confiança. Só que minha confiança eu não baseei ela em Deus. Eu fiz um juramento. Eu falei assim: se existe esse tal Deus, porque hoje muitas pessoas, Michael, duvidam do poder celestial do nosso Deus. Então eu falei assim: se existe um Deus, se existe um ser espiritual capaz de me libertar, eu quero ver ele agir na minha vida. E eu comecei, Michael, a conhecer mais a palavra de Deus, e eu li lá que na palavra de Deus vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. E eu estava preso, eu estava como um passarinho dentro de uma gaiola, eu precisava de cantar, e o meu canto ali dentro daquela gaiola era um canto falso, era um canto desafinado, eu não estava cantando de verdade. Eu falava para todo mundo: eu sou livre. Eu cantava muito uma música que os cristãos cantam, aquela música: eu sou livre. Só que eu não era livre, eu mesmo me enganando. Só que eu reivindiquei. Muitas das vezes a gente tem que reivindicar a palavra do Senhor. Eu falei assim: Deus, se existe esse Deus no céu, se existe tudo isso que está escrito nessa Bíblia, se esse Jesus foi enviado à terra mesmo para pagar o preço pelos nossos pecados, ele vai me libertar, ele vai me transformar. Glória a Deus, aleluia. Então o que aconteceu, Michael? Então um belo dia eu decidi largar tudo, porque tem uma palavra que se chama livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio, eu tenho o meu livre-arbítrio, você que está na sua casa tem o seu livre-arbítrio. Só que o que acontece? Eu tive força de vontade. Eu falei assim: eu não nasci com isso. Se eu não nasci com isso, por que eu já sou dependente disso? Então, Michael, um belo dia eu comecei a largar. Eu comecei a largar aos poucos. Eu falei assim: hoje eu não quero fumar. Hoje eu não quero beber. Só que a luta veio dentro de mim. A vontade de fazer aquilo veio dentro de mim. É constante. É uma luta constante. Eu não posso te dizer que se você largar hoje, amanhã você está liberto, ok, você pode seguir seu caminho com Cristo. Não, é uma luta. É uma luta constante. Aí o que acontece, Michael? Eu comecei a me basear em Efésios 6, sobre as armaduras espirituais. Eu comecei a acordar de manhã, em vez de eu pegar um cigarro para fumar, eu falei assim: Deus, me dá um capacete, blinda minha mente contra toda a seta do inimigo. Deus, coloca a couraça da justiça na minha vida, me faz eu tomar nojo dessas coisas. Então, Michael, naquele momento, daquela vontade de fumar um cigarro, de tomar um copo de cerveja, eu me recorri na Bíblia. Eu peguei a Bíblia para começar a ler. Então, porque a Bíblia é o pão e a oração, ela é a água que nos alimenta. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a meditar ali. Então, aos poucos, todos os dias foi uma transformação diferente.
Todos os dias, eu fui como Davi, eu fui derrubando o gigante todos os dias. Eu não fui derrubando todos os gigantes de uma vez, foi pouco a pouco, porque eu tinha uma coisa na minha mente assim, eu estou muito impuro, eu sou imperfeito para estar dentro da casa do Senhor. Só que a casa de Deus é lugar para os doentes, a casa de Deus é lugar para os homossexuais, para os travestis, para os ladrões, para os homicidas. A casa do Senhor é para os adúlteros, pelos fornicadores. A casa do Senhor são para esses. Michael, a gente chegou num século onde que as pessoas distorceram a visão. Hoje as pessoas estão achando que a casa de Deus é para os santos. E eu tinha essa visão, eu pensei que as pessoas que estavam lá dentro eram santas. Só que aí eu fui descobrir, quando a voz veio no meu coração e disse: a casa de Deus é um hospital, é lá onde você vai se tratar quando você está doente. Então eu comecei a ter aquela força de vontade e comecei a largar. Comecei a parar de fumar aos poucos. Vinha à vontade, mas na hora que vinha à vontade eu falava assim: eu sou forte. Um cigarro não pode me dominar. Um copo de cerveja não pode me dominar. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou lutar. Então, Michael, ao passar dos tempos, eu fui lutando, passou dias, passou semanas, e eu comecei a ver que eu estava ficando livre. Porque eu estava acordando de manhã, Michael, a primeira coisa que estava vindo na minha mente era de ler a Bíblia, porque aquilo estava me saciando. É lógico, às vezes vinha uma seta de fumar um cigarro, só que eu falava assim: não, eu vou ler a Bíblia. Então, aos poucos, eu fui me desapegando daquilo, fui largando daquilo, porque o diabo ele estava me escravizando. Ele estava me levando ao fundo do poço. Então eu vi que aquela palavra que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre, começou a fazer efeito na minha vida. Comecei a profetizar aonde que as pessoas me amaldiçoarem. Ele vai morrer cedo, ele não vai conseguir, Michael, porque as pessoas hoje são assim, elas não te dão uma força para você levantar, você vai ficar perdido. Eu comecei a falar assim: eu sou forte, eu vou viver, eu vou conseguir. Então, Michael, com a minha força de vontade são 3 coisas: persistência, força de vontade e determinação. Quando eu juntei esses 3 elementos, Michael, eu pude ver que a libertação do Senhor começou a chegar na minha vida. Glória a Deus. Como a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra ela é poderosa. Igual eu costumo dizer, muitas pessoas têm essa visão, né? Passa o que passou, eu pequei demais, eu matei, eu me prostituí, a igreja não é o meu lugar. Mas é essas pessoas que Jesus está interessado em salvar. Né? Então eu costumo dizer que Jesus ama a gente do jeito que a gente é, Ele chama a gente do jeito que a gente está e usa a graça dele para nos transformar. Então a gente não precisa esperar estar pronto, porque se a gente esperar para estar pronto, a gente nunca vai estar pronto, né, missionário? É verdade. Não tem igual, eu gostei, você teve determinação, você foi aos poucos, então foi um processo, né, de mortificação, lapidação. Né? Então isso é muito importante. Então você, independentemente do que você tem vivido ou está passando, não espere, irmão, você mudar, ter força, não. Vai para a presença de Deus, se dedica à Bíblia, ouve a palavra de Deus, né? E isso vai te ajudar a se libertar das coisas malignas. Então, se você não der o primeiro passo, porque o primeiro passo é seu, né? Deus fala assim, ó, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, o primeiro passo é de quem? Meu, seu, nosso. Depois, Deus vai entrar com a providência dele na sua vida. Então, missionário, conta pra gente também como está sendo, depois que você decidiu parar com tudo e se dedicou para a obra de Deus, como está sendo sua vida na presença de Deus? Michael, aconteceu dessa forma. Eu acreditei no propósito que Deus tinha na minha vida. Eu sempre acreditei que aqueles que é escolhido do Senhor jamais vai morrer. Então o que eu comecei a entender? Eu quero viver esse propósito. Eu quero viver isso que o Senhor está me proporcionando. Deus, eu comecei, Michael, primeiramente, o que me ajudou muito foi cultos de louvor e adoração, porque realmente o louvor liberta. Então o que aconteceu? Na hora que eu comecei a me aproximar mais da presença do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que se você se achegar a Ele, Ele se achegará a vós. Então naquele momento, quando Ele começou a ver, Ele viu a sinceridade do meu coração, Ele viu que eu realmente quis uma mudança. Então eu comecei, Michael, no domingo, que uma pessoa mandava uma mensagem para mim assim, vamos para um bar? Eu falei assim, não, eu vou para a casa de Deus. E era um domingo de adoração, um culto de família. Então o que aconteceu, Michael? Eu comecei a abrir o meu coração, eu comecei a falar assim, Senhor, me limpa, me molda. E foi aonde que Deus, Michael, Ele começou a trazer pessoas, profetas, porque ainda há profetas nessa terra, e começou a testificar a promessa dele na minha vida. Começou a falar que o Senhor, Ele tinha uma promessa na minha vida. O Senhor já não te quer mais neste mundo, o Senhor, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te ungiu. Eu tive uma promessa na minha vida, Deus usando vasos e mulheres de Deus, que o Senhor, Ele ia me ungir como missionário. Ele somente falava assim, desse é o primeiro passo, que o resto eu vou fazer pela tua vida. Então o que
que eu comecei? Eu comecei a reivindicar e falei assim, Deus, eu quero viver o seu melhor agora. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida agora por completo. Eu quero fazer a tua obra. Então eu comecei a me entregar, Michael. O segredo é se entregar sem medo. Porque eu já é como se você estivesse numa piscina. E naquela piscina de criança, a água está batendo no seu calcanhar. Então você tem que sair daquela piscina de criança, porque você não pode viver coisas superficiais. O Senhor começou a me mostrar, Michael, que a piscina de criança, naquela visão, é coisas superficiais. E Ele começou a me mandar eu me lançar na piscina de adulto, porque a piscina de adulto é mais funda. Então o que eu quero te dizer? O Senhor começou a mandar eu mergulhar mais nele. Então, passando os tempos, Michael, eu fui me mergulhando. Eu fui me mergulhando na presença do Senhor, e chegou um belo dia, quando eu vi, eu já estava liberto, eu já estava totalmente desprendido daquilo que o inimigo tinha me prendido. As algemas já tinham quebrado, a Babilônia já não estava mais dentro de mim. Então eu comecei a ver o agir do Senhor. O Senhor começou a restituir a minha vida. Sabe aquela depressão que eu te falei que eu tinha? Já não tinha mais. Aonde havia depressão, superabundou a graça. Aonde que estava a ansiedade, o Senhor colocou descanso. Ele começou a mandar eu confiar na palavra dele. Então todos aqueles momentos quando eu sentia aquela ansiedade, Ele me trazia aquela palavra que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de não plantar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então o Senhor, Ele começou a colocar felicidade dentro do meu coração, paz, a paz que eu não estava tendo, Michael, o Senhor, Ele começou a depositar dentro do meu coração. A alegria que eu não estava tendo, o Senhor começou a trazer alegria. Então eu poderia ter alguma noite que eu estava chorando, mas aquela palavra é verdade, a alegria vinha ao amanhecer. Eu chorava à noite, mas de manhã eu já estava sorrindo. Então o que acontece, Michael? Era tão interessante que aquela sensação que eu estava sentindo ali dentro da igreja começou a ser uma sensação longa, eu não estava passando. Aí eu comecei a basear que aquele cigarro que eu fumei, a onda passava, aquela cerveja que eu bebi, a onda passava, mas a presença dele não passava na minha vida. Era uma coisa que é uma chama, Michael, que começa a queimar a gente, é um amor assim tão grande que a gente quer ser uma criança, a gente volta a ser criança, a gente só quer estar na presença dele. Então, Michael, como você disse, a transformação de Deus veio na minha vida. E sabe o que mudou na minha vida? Tudo. As amizades mudaram na minha vida. Aquelas pessoas a qual estavam ali só com interesse começaram a se afastar de mim. Então eu pude ver que não eram meus amigos. Então, Michael, um dia eu decidi sentar naquela cadeira na igreja e falei assim, eu vou ficar aqui porque eu vou ver a promessa do Senhor na minha vida. E foi um belo dia, Michael, que a chamada despertou na minha vida. Eu recebi a primeira oportunidade para levar uma palavra. Só que naquele momento eu fiquei com medo. E o inimigo, ele não deixou de trabalhar, ele quis pôr na minha mente, não, você é incapaz. Só que eu falei assim, eu não sou incapaz, eu vou levar a palavra. Só que aí eu tremi, porque todo mundo treme na primeira vez, eu me assustei, eu falei assim, meu Deus, o que é isso aqui, o que eu vou falar? Aí uma passagem que veio muito na minha vida foi a passagem de Jeremias, quando Jeremias fala que ele não sabia falar, mas o Senhor, Ele diz, vai, porque eu vou pôr as palavras na sua boca. Então, Michael, ali, eu comecei a ler uma primeira palavra oficial. Eu comecei a fazer uma oração lá na frente, porque eu tenho que me lançar, Michael. Porque se eu não tivesse me lançado, o Senhor, Ele não tinha feito na minha vida, porque é necessário que eu me lance, é necessário que eu dou o primeiro passo. Só o primeiro passo, Michael, o Senhor, Ele transforma a minha vida. Então o que aconteceu? Eu comecei a receber uma oportunidade para cantar, uma oportunidade para orar, Michael. Só que um belo dia, eu recebi uma oportunidade para pregar. Eu estava tendo 5 minutos ali para ler uma palavra oficial, mas um dia eu recebi 40 minutos para deixar uma palavra. Então ali o Senhor, as minhas vestimentas, Michael, o Senhor começou a trocar. Até muda, né? Muda o meu jeito. Michael, sabe o que é uma coisa interessante? Que o brilho do Senhor começou a chegar na minha vida. Aquele rosto de tristeza, aquele rosto triste, aquele choro 24 horas começou a ser alegria. Eu comecei a rir 24 horas, eu comecei a ficar feliz a todos os momentos. E o brilho do Espírito Santo começou a reinar na minha vida. Então, Michael, eu comecei a pregar. Preguei uma vez, preguei 2 vezes, o inimigo se levantou contra a minha vida. Sabe por quê, Michael? Interessante que vai levantar pessoas para te parar. Ah, que você fez isso. O espírito de acusação, Michael, começou a vir contra a minha vida. Você é incapaz, você é pecador, você se relacionava com homens, você é prostituto, você vendia o seu corpo. Mas sabe o que é interessante? Que eu fui e acreditei na palavra do Senhor, que fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei, Michael, a ver que quando eu estava pregando, pessoas estavam sendo tocadas pela minha transformação, porque o Senhor, Ele transforma, o Senhor verdadeiramente, Ele liberta. Então eu vi que nas minhas ministrações, jovens como eu começaram a levantar a mão, jovens que estavam com ansiedade, mulheres que estavam com ansiedade. Olha para você ver, eu sendo jovem, comecei a tocar adultos.
Eu, sendo jovem, comecei a tocar pessoas mais velhas através do meu testemunho. Então pessoas começaram a tirar forças através da minha vida. Pessoas jovens como eu começaram a ver a transformação do Senhor na minha vida. Então, Michael, os hábitos a qual eu te contei no começo dessa entrevista, eu já não estava tendo mais. Quando eu vi, eu já estava totalmente liberto. Eu já estava desgarrado das garras do inimigo. Eu já estava nos átrios, no colo do Todo-Poderoso, que é o nosso Jesus Cristo. E quando eu vi, eu já estava pregando, já estava ministrando. E a promessa de Deus começou a se concretizar na minha vida. Então eu pregando ali na minha igreja, já comecei a receber convites para fora. Então o que acontece? Eu estava voando com andorinhas. Só que o Senhor não me queria voando com andorinhas, Ele queria que eu voasse com águias. Então, Michael, aquelas pessoas más influências começaram a sair do meu caminho. Então eu comecei a viver o melhor dessa terra. Eu comecei a viver a promessa do Senhor. Sabe por quê? Porque é no pouco que o Senhor nos coloca para depois Ele nos honrar no muito. Então eu comecei a pregar o Evangelho, comecei a me dedicar à promessa do Senhor. Eu comecei a me dedicar à vontade do Senhor. Eu comecei a fazer aquilo que o Senhor Ele gostava. Eu comecei a obedecer às promessas dEle. Então num belo dia chega a concretização da promessa do Senhor na minha vida. Eu sou ungido pelo Senhor. Eu fui ungido ali da mesma forma como eu te disse no começo dessa entrevista, que o inimigo ele quis me usar ali no terreiro de Candomblé, mas não sabendo ele que o Senhor também tinha uma promessa na minha vida. Então ali eu recebi uma unção de missionário na minha vida. Muitas pessoas às vezes não entendem esse mistério do Senhor na nossa vida sendo jovens, porque jovem, e outra coisa, Michael, eu tive força naquela palavra que fala: jovem, eu vos escolhi pois sois fortes e já vencestes o maligno. Então eu fui ungido ali como missionário. E o que acontece? Eu comecei a viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, com lutas, com choros, com altos e baixos. Eu comecei a me dedicar à minha vida missionária. Hoje eu levo uma palavra aqui, amanhã eu estou ali. Hoje eu levo uma palavra para um morador de rua, e através do meu testemunho eu tenho alcançado milhares de pessoas. Através do meu testemunho, vidas de jovens que acham que estão perdidos, de jovens até mesmo homossexuais que acham que já não tem muita esperança. E outra coisa, Michael, muitos desses jovens estão ali por palavras de maldição, por palavras de você não vai conseguir, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos dele, eu comecei a ser uma pessoa verdadeiramente feliz. E hoje eu estou com 19 anos, eu fui ungido como missionário da casa do Senhor, e hoje eu vivo da obra do Senhor e vivo do Evangelho dele. E hoje a minha graça e a minha vontade é somente de viver a promessa dele na minha vida. Glória a Deus. É aquela palavra, né? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Escolhe aqueles que não são para confundir os que são, né? Então, assim, para você que está aí na mesma situação, está sem força, teve muitas críticas, te julgaram bastante. O segredo, então, é abaixar o volume do mundo. Exatamente. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. E quando você se dedicar ali totalmente à voz de Deus, você vai ver que realmente Deus ele liberta, Michael. Deus ele transforma, ele pega aquela pessoa que está lá no pó e coloca aquela pessoa erguida. Ele troca vestimenta, ele troca roupa, ele troca o jeito de falar, ele molda. A gente é como um vaso, sabe, Michael? A gente chega aquele vaso todo quebrado ali, a gente chega aquele caquinho. Glória a Deus. E o mal do mundo, Michael, é que o mundo ele despreza a gente, ele quebra a gente, ele joga o vaso fora. Mas o Senhor, ele é mestre em reaproveitar, ele é reciclador. Ele me pegou ali quando eu estava totalmente quebrado e me fez um novo vaso. E hoje estou aqui para contar o meu testemunho e o hino de vitória e dizer: se credes no Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E hoje ele está aí, né? Você está aí pregando em várias igrejas. Pregando em várias igrejas, levando a palavra do Senhor aonde eu posso levar. E graças a Deus o Senhor ele tem me honrado. Você mora onde? Eu moro no Fátima, na região de Sabará. Sabará. Um abraço pro pessoal aí dessa região, né? E hoje eu peguei ele no laço, pessoal. Hoje ele veio para Confins, né? Teve pregando aqui na igreja, né? Evangélica de Jesus. E eu falei, não posso perder essa oportunidade, porque o testemunho, eu tenho certeza que vai falar em corações, vai dar força para os fracos, né? Porque Deus permite a gente chegar lá no fundo do poço para mostrar para as pessoas que há esperança, né? Há esperança de mudança, de renovação. E é isso, irmão, que Deus continue te abençoando. O culto ontem foi bênção, Deus te usou poderosamente, né? Pessoas lá ficaram maravilhadas com o que Deus tem feito na tua vida, usou, deu lugar, Deus usa mesmo. Então, muito obrigado, missionário Davis, por essa oportunidade, por compartilhar a sua história comigo e para quem está te vendo nesse momento. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Vai ter levante? Vai, mas fiel é o Senhor que fez a promessa na tua vida e Ele te escolheu.
Ele tem uma promessa linda para mim e para você. Olha, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E exatamente a palavra que eu tenho para deixar para essas pessoas, para esses jovens, seja lá quem for que estiver assistindo a gente, pelos mais velhos, pelos mais novos, não tem idade para o Senhor trabalhar na nossa vida. Justamente. Como eu disse nesse vídeo, 3 coisas. Se você quer ver, quer provar que Deus ele liberta e transforma, 3 coisas, Michael: força de vontade, perseverança e determinação. Anotou aí, né? Anotou. Coloque em prática e verás a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Então eu vou deixando aqui embaixo aqui do vídeo aqui os contatos das redes sociais do irmão aqui, caso você queira ver, né? Ele tem página no Facebook, né? O Facebook dele é o testemunho vivo dele. Você vai ver lá, eu tive curiosidade lá, dei uma analisada lá pra você ver a transformação, é incrível. Vou deixar aqui embaixo aqui, tá? Mas quiser ligar para ele tá com a agenda aberta para ir até a tua igreja pregar. Então, convida ele que ele vai deixar Deus usar aí na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, viu, missionário? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tamo junto, conta sempre. Muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus, eu Amém? que agradeço pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Espero que essa palavra tenha alimentado a tua fé, fortificado você em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço do Espírito Santo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aí no nosso canal, ajude aí no só propósito de que é divulgar o Evangelho, é alcançar vidas nesse trabalho aí maravilhoso que o Senhor nos confiou e nos proporcionou a fazer. Amém? Então um forte abraço para vocês.